Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Hickman, sou empresária, apresentadora e uma grande apaixonada pelos cachorros, pelos cães, pelos peludos, pelos animais. Eu sempre, desde menina, sempre tive os bichos ao meu redor. Sou menina da roça, sou menina do interior. Então, a minha infância sempre foi cercada por vários animais e principalmente pelos cães. E eu sempre, desde que eu me conheço por gente, fui daquele tipo de pessoa, daquele tipo de menina que brigava com os outros para poder defender todos os bichinhos. E eu sempre lutei por eles. Nossa, eu tenho tantas histórias para contar. Eu já parei tantas vezes no meio de rodovia para poder resgatar cães. Já parei no meio de estrada, no meio da cidade. O último resgate que eu fiz foi de um cão chamado Tiozinho. Esse continua comigo. Ele foi na Barra Funda. Eram 7 horas da manhã. Eu estava chegando ali perto da Marquês de São Vicente, próximo da Record. E aí eu vi um cachorro com uma corrente presa ao pescoço, correndo entre os carros, todo desorientado, e aquilo me chamou a atenção. Eu parei o meu carro, olhei, tentei me aproximar, nós levamos quase 40 minutos para conseguir pegar esse cão e colocar no carro, e aí eu mandei ele para minha veterinária. Bom, o começo da história é que esse cãozinho deveria ser colocado para adoção, mas aí eu não consegui. Ele estava bem machucado, ele tinha uma corrente pesada que foi colocada de propósito no pescoço, ele foi deixado ali para morrer. Mas quando eu vi aquela cena, eu não conseguiria continuar o meu dia se não fizesse alguma coisa. Eu estava indo para a emissora, tinha programa ao vivo, tinha outras responsabilidades, mas aquilo me chamou, era tão forte que se eu não parasse e tomasse aquela atitude, eu não ia ficar bem comigo mesma. E isso não foi a única vez, foram diversas vezes. Esse amor cresceu. Hoje na minha casa eu tenho 16 cães, 4 que ficam comigo em São Paulo e os demais ficam comigo aqui na cidade de Itu, numa outra propriedade que eu tenho, com uma estrutura que a gente conseguiu, eu tive a possibilidade de fazer para eles muito bacana. De casa, com ala veterinária, com espaço para banho, com espaço de mais de 10 mil metros quadrados, para poder ter realmente tudo aquilo que eles merecem. E para a gente também ter um lugar para poder trabalhar esses animais de resgate que acabam chegando para a gente. E fora isso, eu ainda tive a sorte de conhecer o projeto do Instituto Magnus. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque há 8 anos eu sou criadora de uma raça chamada Rhodesian Ridgeback. A gente vai para competições, para quem não sabe, são competições de beleza. A gente leva os nossos campeões para desfilar e com esses desfiles a gente consegue patrocínio e assim eu consigo viabilizar uma série de coisas e trabalhos e projetos que a gente faz com os cães. E a empresa, a nossa empresa principal que nos patrocina, o dono é um cara que, eu vou falar uma coisa, tem um coração. O Adílio tem um coração que é impressionante, ele ajuda muita gente. Ele ajuda principalmente a conscientizar o quão importante é o respeito entre homens e animais. Ele respeita o ser humano, ele ajuda o ser humano e ele mostra isso para todo mundo. E os cães nem se fala, ele tem um carinho enorme. Aquilo não é só trabalho, aquilo lá realmente é responsabilidade social e amor que ele tem. E ele colocou em prática um grande sonho, que era criar o Instituto Magnus, que nasceu com a missão de formar cães-guia para poder auxiliar pessoas que têm deficiência visual, pessoas que são cegas, que não enxergam. E há 2 anos, quase 3 anos já, eu sou madrinha das famílias socializadoras. E o que a gente faz? Nós temos a missão como família socializadora de ajudar no primeiro ano de vida desses cãezinhos, com os primeiros passos do treinamento, porque todo cão-guia, ele precisa entender o que é conviver dentro de uma casa, com uma família, o que são os barulhos, o que é a convivência do lado de fora, na rua, no ônibus, no shopping, no avião, em várias situações. Para aí, esse é o começo da preparação, para depois sim ele ir para a segunda etapa do treinamento, e aí por fim a gente fazer aquilo que a gente chama de match, que é o casamento entre cão e homem, pessoa que não enxerga com seus novos olhos. E eu já estou na minha segunda socialização. A primeira foi a Kira. A Kira, ela foi uma
Golden maravilhosa que viveu com a gente aqui, se tornou nossa grande amiga, vai fazer parte da nossa família sempre. Ela hoje está no Rio de Janeiro, acabou de finalizar o seu treinamento. Ao longo desse processo, nós descobrimos que, quando ela estava no Instituto Magnus, que ela não seria um cão para acompanhar um cego, mas que ela teria uma disposição maravilhosa e capacidade para ser um cão de terapia. Ela vai conseguir ajudar uma pessoa que é cadeirante, tetraplégica. Nós já temos o nome dessa pessoa, mas por conta de tudo que aconteceu agora do coronavírus, isso foi adiado um pouquinho, mas nas próximas semanas esse encontro vai estar acontecendo. Tem uma coisa que mexe muito comigo sempre, é quando eu vejo um bichinho abandonado na rua. Porque me faz pensar quem teve a coragem de deixar um serzinho vivo que tem sentimentos, que tem necessidades, que precisa da nossa atenção, que precisa, sim, de um ser humano para poder cuidar. Eu não consigo entender como alguém é capaz de tamanha crueldade. Você fazer isso com um cãozinho é fazer com um membro da sua família. Eu vejo os meus cães como os meus filhos. Eu sou tutora deles. A responsabilidade é minha. Assim como eu tenho responsabilidade por toda a minha família. E o meu amor por eles é enorme. Eu tento fazer o melhor por eles. E quando alguém abandona, é mostrar o quão cruel essa pessoa é. Muita gente vai falar assim, mas ele tá muito grande. Ele comeu tudo dentro de casa. Isso não é motivo para abandonar um cãozinho. E eu acho que o maior problema, acho que o maior impulso do abandono são pessoas que realmente não têm a estrutura, e eu não estou falando de estrutura de casa, eu estou falando de estrutura emocional e principalmente aqui para ter um bichinho. Porque você não pega um bichinho por impulso. Não é como você ir lá e comprar uma bolsa, um sapato, e aí de repente essa bolsa não te agrada mais e você joga fora ou doa. Não é assim. É uma vida que você está falando. Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais consciência e mais responsabilidade quando tomarem a decisão de terem um pet em casa. E eu me refiro isso a cães, a gatos, a animais das mais diferentes espécies. Todos eles merecem carinho, merecem respeito, merecem cuidados dignos. Então, você precisa pensar muito sobre isso quando tomar essa decisão. Como eu já disse, eu já resgatei uma série de animais da rua. Algumas pessoas já deixaram na porta da minha casa. Algumas pessoas já me ligaram, já tive isso também. E infelizmente, eu não tô conseguindo ficar com o bichinho, ele tá comendo a minha casa toda. Bom, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, é mesmo? Dei um sermão daqueles. Meu marido fala que eu acabo comprando briga com um monte de gente por conta disso. Mas sim, dei um sermão. Busquei o animalzinho, trouxe para casa. Eu não consigo ficar com todos. Então, o que eu costumo fazer? Primeira coisa, checar a saúde desse animal. Todos os cães que vêm para minha casa, eles passam por uma bateria de exames. Exames clínicos, pela nossa veterinária. Desde exame de sangue, enfim, para ver se não tem nenhum tipo de patologia que a gente tenha que entrar com tratamento o quanto antes. Depois recebem a vacinação. Se eu não tiver o histórico desse animalzinho, ele vai passar pela vacinação, que é super importante. E ele é todo preparado para poder, sim, depois buscar um novo lar. Eu tenho todas as pessoas para quem a gente acaba deixando como tutor esses animais, passam por uma grande entrevista, porque eu quero ter certeza que esse bichinho terá um lar com pessoas responsáveis. Então, às vezes demora um pouco a encontrar esse lar para esses bichinhos, mas eu nunca desisto. Até porque eu falo que quando eu dou a sorte de encontrar um lar responsável, abro espaço na minha casa para eu poder resgatar outros e poder ajudar outras instituições, outros lugares. E isso é o que eu faço em casa, de uma forma particular, porque nós também ajudamos uma série de lugares com ração, com outros tipos de trabalho voluntário, com muita coisa que as pessoas precisam, que os cães e gatos precisam. Uma coisa que eu queria poder dizer para as pessoas é que não tem graça nenhuma você maltratar um bichinho, você ter um ato de crueldade, descontar a sua raiva num cãozinho por algum problema pessoal seu. Eles não têm culpa de nada. Se ele tá na sua casa, é porque você escolheu que ele estivesse lá. Então, se você não tem capacidade
para ter um animalzinho, não dê esse primeiro passo. E depois pense muito, quando você for abandonar um bichinho, se coloca no lugar dele. E se fosse você esse cãozinho? E se fosse você a ser colocado na rua, sem um teto, passando frio, tomando chuva, passando fome, sendo maltratado, correndo o risco de ser atropelado, de ser envenenado, de passar por tantas coisas? Você gostaria que isso acontecesse com você? Eu sei que é muito difícil a gente tocar o coração de todo mundo, é muito difícil a gente conscientizar todas as pessoas, mas cada um que a gente chegar e conseguir fazer com que entenda o quão importante é esse ato de responsabilidade, eu acho que eu já vou ser uma pessoa mais feliz. E eu queria agradecer o convite de vocês por fazer esses vídeos pra gente poder chegar e tocar as pessoas e contar um pouco mais do meu amor que eu tenho pelos meus bichinhos. A nossa família é bem grande, mas sempre vai ter espaço para mais um. E você que está assistindo aqui esse vídeo, pense bem quando tomar a decisão de se tornar tutor de um bichinho. Saiba que você está lidando com sentimentos. E eu não me refiro aos seus sentimentos. Eu me refiro aos sentimentos desse serzinho que está chegando na sua casa e que precisa de amor, de carinho, de proteção. A todos os seguidores do Totosa Teté, obrigada pelo carinho de vocês. Olha, uma coisa que todo mundo deve estar se perguntando, mas será que ela lembra do nome de todo mundo? Sim, eu lembro o nome de todos os meus peludos, da Ramona, do Rodolfo, do Zi, da Fanny, do Trone, do Olavo, da Judite, da Anitta, do Boris, do Cauã, do Capitão, do Dólar, da Lulu, do Johnny, o Tatuí e também a Itália, que é a nossa hóspede. Fora os outros bichinhos que a gente tem aqui em casa, é quase uma arca de Noé isso tudo aqui. Beijo grande pra vocês, se cuidem. Cuidem dos seus peludos, cuidem dos seus bichinhos, tá bom? Beijo!